É melhor que o Guarani não participe desta competição, porque ser eliminado na segunda rodada de maneira vexatória, né, Edmilson? Não tem condições, tem que mudar tudo. O departamento amador do Guarani é o circo dos horrores. Faz algum tempo que o futebol de Campinas não consegue fazer uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Ano passado também a situação não foi boa. Se repete agora com o Guarani novamente. O ano passado o Guarani ficou lá na cidade de Leme, acabou sendo desclassificado da primeira fase e repete a dose agora. Esse jogo contra a equipe do São Raimundo não serve para nada, né? Eu acho que precisa realmente um melhor planejamento nessa categoria de base da equipe do Guarani, para que possa voltar a revelar grandes jogadores, grandes atletas. Claro que nesse atual momento dessa base tem alguns jogadores que já integram a equipe profissional do Guarani, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, mas precisa melhorar, sabe? Ter um critério que possa avaliar de forma melhor esses atletas que integram as categorias de base dos nossos clubes, Batista. E nós vamos lá para o Estádio Brinco de Ouro. Lá está Marcos Aloysio Cobrão. Alguém chegou com papel aí para você, ô Marquinhos? Olha, não chegou com papel, mas chegou aqui um convidado especial, aliás, apresentado hoje pela manhã aqui no Estádio Brinco de Ouro como zagueiro do Guarani. Conhece o futebol de Campinas. Aliás, o Batista disse agora há pouco na Rádio Bandeirantes, viu, Everton? Seja bem-vindo, né? Boa sorte aqui no Guarani, que você tem pedigree. O Washington foi seu pai que jogou aqui na década de 70, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí, telespectadores. E meu pai começou aqui, né? Meu pai iniciou a carreira aqui no Guarani e quando surgiu a oportunidade de vir defender as cores do Guarani, a camisa do Guarani, a minha família, eu, ficamos muito felizes com isso, porque foi um lugar que meu pai fez história e foi muito feliz. E você conhece muito bem o futebol de Campinas, né? Conheço bem a cidade, conheço bem o futebol de Campinas e isso vai me ajudar na adaptação. O que o fez aceitar a proposta do Guarani, né? E você que vai ter um companheiro também do seu lado, que fez dupla no Guaratinguetá. O que o fez aceitar essa proposta do Guarani? Eu acho que o projeto da diretoria, né, de voltar, colocar o Guarani no lugar que o Guarani merece, né, nas divisões de cima, e diretoria, comissão técnica, grupo de jogadores, todos imbuídos então estão nesse intuito de voltar, colocar o Guarani nesse lugar, né? E recebi uma ligação do Gustavo pedindo, dizendo, vem para cá, vamos ajudar o Guarani a subir. E quando eu recebi a notícia da proposta do Guarani, fiquei muito feliz e sem dúvida nenhuma, o Simplício me ligou. A primeira coisa que eu falei para ele foi que viria, que sem dúvida eu viria para o Guarani. Bom, Batista, aqui no Estádio Brinco de Ouro, Everton Luiz, apresentado. São dois xerifes, né, Batista? Porque o Gustavo também tem a mesma característica e fizeram dupla no Guaratinguetá, Batista. É verdade. Ô Everton, um abraço para você, é um prazer enorme ter conosco aqui. Muito obrigado por ter aceito aí gentilmente participar com a gente, viu, Everton? Um abraço, o prazer é todo meu estar no programa. Agora é o seguinte, o seu pai jogou muita bola. Só para falar um pouquinho do seu pai, né? O Washington foi considerado o novo Pelé. E até ele jogou de 72 a 74 no Guarani, foi convocado para a seleção brasileira. O único juvenil, aliás, dois juvenis foram convocados, o Washington, que era do Guarani, e o Osmar Guardelli, do Botafogo, do Rio de Janeiro. E até na época houve lá, ele teve que optar pela seleção, a seleção de juniores ou a seleção principal. Então, realmente, o seu pai jogou muita bola. O que ele passou para você? Embora ele era atacante, meio atacante, e você defensor zagueiro. Sim, é o que todos perguntam, né? Que eu vim parar na zaga, né? Se meu pai era meio atacante, habilidoso, né? E craque de bola. Mas foi circunstância da vida e meu pai era mais baixo, eu já sempre fui mais graúdo, mais alto. E eu comecei no meio campo, né? Comecei na categoria de base, eu era volante, segundo volante, meio campo. E o Abel Braga que me colocou de zagueiro, com 3 zagueiros, e comecei a jogar de zagueiro e me adaptei. Mas meu pai me passou coisas positivas sobre futebol, que eu tinha que me esforçar bastante, trabalhar muito, ser honesto e, quando está num clube, defender as cores do clube com exigência. E ele que, o seu pai, né, o Washington, que foi considerado o novo Pelé, curiosamente o Pelé também, né, um jogador excepcional, um monstro, jogando meio atacante ponta de lança, e saiu um filho goleiro, para acabar de arrebentar com o negócio. Você não saiu goleiro, mas saiu zagueiro defensor.
Agora, falando um pouco a respeito do início da sua carreira, você começou na Ponte Preta, em Campinas? Sim, comecei na Ponte Preta, nas categorias de base. E cheguei a subir profissional em 2003 com o Abel Braga. E em 2004 me desliguei da Ponte Preta. Vamos lá, Edmilson Almeida, sua pergunta ao Everton Luiz, zagueirão que está conosco lá no estádio Brinco de Ouro. Diz aí, Edmilson. O Everton, desse elenco do Guarani aí, que está sendo montado para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, você conhece algum jogador? Já trabalhou junto em outros clubes? Sim, já trabalhei com o Douglas no Náutico, né? Trabalhei com o Fabinho no Botafogo. E trabalhei um ano, fiz dupla de zaga com o Gustavo no Guaratinguetá durante um ano. A gente conseguiu o acesso da Série A2 em 2010 lá e jogamos o Brasileiro da Série B juntos. Paulo do Vale, a sua pergunta. Everton Luiz, é o zagueiro, está conosco lá no Brinco de Ouro. Diz aí, do Vale. Bom, Everton, minha pergunta vai justamente sobre o fato de você ter jogado nos dois clubes de Campinas, né? Como é que é viver essa experiência? Muitos jogadores já passaram por isso, o próprio Roger, atacante, jogou na Ponte, depois do Guarani, voltou para a Ponte, Sérgio Alves, o goleiro Jean, o Arisson também, que foi um jogador que participou das duas equipes. Como é que é essa experiência? Você não vê problema de ter sido revelado na Ponte e hoje jogar no Guarani? É uma experiência a mais poder passar pelos dois grandes clubes da cidade? Eu acho que eu não vejo problema nenhum, né? Eu acho que eu sou um profissional do futebol, eu tenho que trabalhar. Trabalhei na Ponte Preta nas categorias de base, cheguei a subir profissional. Depois passei um tempo fora aí, rodando nos times do Brasil. E hoje, eu acredito, estou muito feliz aqui na equipe do Guarani, defender as coisas do Guarani. Eu acho que não tem problema algum, eu acho que, se Deus quiser, a torcida vai me receber bem e eu vou poder dar alegria a essa torcida. Você tem 1 metro e quanto, Everton? 1,91. 1,91. É bem alto, né? E o auge da sua carreira onde foi? Eu tive uma fase boa no Náutico, onde tive uma sequência de gols no Campeonato Pernambucano, onde na metade do campeonato eu era artilheiro do campeonato, como zagueiro. E lá foi uma fase muito boa que eu tive. E tive uma fase muito boa também no América o ano passado, em 2012, no América Mineiro, onde a gente foi vice-campeão, tiramos Cruzeiro na semifinal do Mineiro, perdemos para o Atlético na final. Eu acho que foi grande passagem que eu tive na minha carreira. Agora, quando for entrevistar um cara alto assim, ô Marquinhos, você tem que fazer igual o Galvão Bueno, você arruma um banquinho, entendeu? Você aí tá de sacanagem, né, Batista? Aliás, você e o Firmezinha, né? Porque o Firmezinha, nosso cinegrafista, fez questão de mostrar, né? É o seguinte, você sabe que eu e o Firmezinha, a gente tá no mesmo tamanho ali, não é verdade? É verdade, Batista. Quando for cabecear, Batista, você também coloca esse banquinho, tá bom? Tá bom, então. Everton, um abraço pra você, sucesso aí na zaga do time do Guarani, tá bom? Um abraço, um beijão a todos aí. Legal, tá aí o Everton Luiz, o filho do Washington, jogou muita bola. O Washington foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Jogou no Corinthians, né? Tem uma passagem marcante também pelo Corinthians. Ô Batista. Pois não, Edmilson. Só rapidamente a respeito do Washington. O Washington ele veio direto do futebol amador de Bauru para a equipe principal do Guarani aqui. A história conta que alguns olheiros do Guarani viram ele lá atuar e indicaram direto para o Guarani. Ele saiu do amador e veio direto para atuar no Guarani, daí foi para a seleção brasileira. Morreu em 2010, muito jovem, né? Tinha 57 anos, insuficiência renal e foi enterrado lá em Bauru. Ô Marquinhos, e essa história aí tem jogador que está deixando o elenco bugrino, é isso? É verdade, Batista. A diretoria ainda não se pronunciou oficialmente em relação a estas saídas. O que a gente pode adiantar para o amigo da Band é que atletas que foram contratados como reforços não ficarão. Por exemplo, o Danielzinho já foi embora, recebeu uma proposta. O Douglas rescindiu o contrato. O Manuel, da mesma forma. São jogadores que estão deixando a equipe, acertando as suas situações, mas oficialmente a diretoria ainda não se pronunciou, Batista. Isso aí tem alguma coisa a ver com a saída do Chirico? Olha, o Lucas Andrino, Batista, a informação oficial é que ele aceitou a proposta de emprego para ser assessor parlamentar em Brasília e por isso teria deixado, né, o cargo de coordenador de futebol do Guarani. Agora, como a diretoria até agora não se pronunciou, é difícil nesse momento a gente dizer que uma relação tem a ver com a outra, se a saída do Lucas tem a ver com as saídas dos jogadores do Guarani.
Bom, atendendo às solicitações, vamos voltar aí com o cardápio, hein, Marquinhos? Qual que é o rango para hoje, hein? Você me pegou de surpresa, Batista. E como eu estou naquela fase de assim novamente eliminar os pesos, um sashimi de salmão para você. O sashimi de salmão e um saquê para acompanhar isso? Não, isso aqui é só para mais tarde, Batista. Um abraço, Marquinhos. Valeu, um abraço. Vai comprometer em alguma coisa a saída desses jogadores, o elenco do Guarani, Edmilson? O Guarani terá que buscar peças para reposição no mercado. Mas, até pelo que eu sei, nenhum desses atletas que estão deixando o Guarani são titulares, neste momento, do técnico Márcio Fernandes para o início da Série A2 do Campeonato Paulista. Claro que o Richardson, na minha opinião, é um bom volante. O Douglas eu não conheço, o Manuel também não conheço. São jogadores que a gente... O Danielzinho chegou aí vindo da equipe da Penapolense, mas também não conseguiu, pelo menos nesse primeiro momento, figurar no time titular. Então, não vejo maiores problemas. É claro que o Guarani vai ter que buscar reposição para esses atletas ou até mesmo, quem sabe, tirar da categoria de base. Aos 40 anos, o atacante Finazzi ainda não pendurou as chuteiras. O centroavante vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista pela Sociedade Esportiva Itapirense. O contrato foi até o final do campeonato e representa o seu 29º time em uma carreira de 13 anos de futebol, passagens por clubes como Corinthians, Ponte Preta, Goiás, Atlético Paranaense, além de atuações na França e também no Japão. Finazzi vai ajudar a Vermelhinha a chegar na elite do futebol paulista. Finazzi já foi apresentado ao elenco da Vermelhinha, já está trabalhando lá com o técnico Paulinho Ceará e já está treinando com o grupo. Estamos vendo essa foto aí. Finazzi estará, portanto, aqui na região, vai disputar a Série A2, vai jogar enfrentar o Guarani, né? Vai enfrentar o Guarani, Série A2 do Campeonato Paulista. Finazzi que começou a sua carreira aqui no futebol de São Paulo, mas se destacou atuando pela equipe do Goiânia, lá de Goiás, e depois ele foi vendido para a Suíça, voltou, teve uma participação muito importante no time do Vila Nova, campeão goiano de 2001, era ele, Túlio Maravilha, o ataque do Vila Nova naquela oportunidade, e de lá para cá ele acabou despontando para o cenário esportivo nacional. Igualzinho. Parece mesmo, hein? Sabe aquele seriado lá? Sei. Herman Monstro, um seriado da década de 60, né? E aí é a cara, o Herman Monstro, o personagem principal do seriado, é a cara do Finazzi. Paulo do Vale, daqui a pouco nós vamos falar da Ponte Preta, dá uma manchete aí da macaca. Vai lá, do Vale. Bom, como eu disse, Batista, o Rildo está certo com o Atlético Mineiro. Jogador e clube já se acertaram, falta apenas um acerto entre Ponte e Atlético. Daqui a pouco eu falo sobre isso. É isso aí, rápido intervalo, voltamos já, 1 da tarde, tem os donos da bola.